Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 4 de outubro, festa de São Francisco. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, na festa de São Francisco de Assis, meditaremos o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Escondestes essas coisas aos sábios e as revelastes aos pequeninos. São Francisco, patrono da Itália, amado em todo o canto, não é somente o santo da ecologia, mas o homem que soube ouvir de maneira extraordinária a santa pobreza e a evangelização, e fundou a ordem mendicante dos franciscanos. Ele é um modelo para a Igreja de hoje, guiada pelo Papa Francisco. É um modelo querido para toda a Missão Belém, grande farol nesse outubro missionário extraordinário. Francisco nos ajuda a amar com paixão os pequeninos, os últimos, os anauim, os esquecidos. Essa é a escolha de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, vamos hoje meditar sobre esta maravilhosa palavra do Evangelho, utilizando uma reflexão do nosso Papa Francisco. Assim ele diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós. O convite do Senhor é surpreendente. Chama a segui-lo pessoas simples e oprimidas por uma vida difícil. Chama a segui-lo pessoas com tantas necessidades, prometendo-lhes que nele encontrarão repouso e alívio. Mas depois acrescenta um convite surpreendente, de forma imperativa: Vinde a mim, tomai o meu jugo, aprendei de mim. Se todos os líderes do mundo pudessem dizer isso, procuremos entender o significado destas palavras. Dirigindo-se àqueles que estão cansados e oprimidos, Jesus apresenta-se como o servo do Senhor, descrito no livro do profeta Isaías. Assim diz o trecho de Isaías: O Senhor Deus deu-me a língua de discípulo, para que eu saiba confortar pela palavra o que está abatido. Ao lado destes abatidos da vida, o Evangelho põe muitas vezes também os pobres, os mais pequeninos. Trata-se de quantos não podem contar com os próprios meios, nem com amizades importantes. Eles podem confiar só em Deus. Conscientes da sua condição humilde e miserável, sabem que dependem da misericórdia do Senhor e dele esperam a única ajuda possível. Ao dizer vinde a mim, o Senhor convida-nos a não ter medo de segui-lo. Jesus não nos deixará sozinhos, e somos chamados a segui-lo e a aprender dele, o que significa viver de misericórdia
para sermos instrumentos de misericórdia. O imperativo "tomai o meu jugo", por sua vez, demonstra-nos que, recebendo o jugo de Jesus, entramos em comunhão com Ele e nos tornamos participantes do mistério da sua cruz e do seu destino de salvação. No contexto da aliança, a tradição bíblica usa a imagem do fardo para indicar o vínculo estreito que une o povo a Deus e, portanto, a submissão à vontade expressa na lei. Recebendo o jugo de Jesus, cada discípulo entra em comunhão com Ele e participa no mistério da sua cruz e do seu destino de salvação. Aprendei de mim significa que, para os seus discípulos, Jesus indica um caminho de conhecimento e imitação. Jesus não é um mestre que impõe severamente a outros pesos que ele mesmo não carrega. Era esta a acusação que fazia aos doutores da lei. Pelo contrário, ele se dirige aos humildes, aos frágeis, aos pobres, necessitados, porque ele mesmo se fez pequenino e humilde. Entende os pobres e sofredores, porque ele mesmo é pobre, provado pelas dores. Para salvar a humanidade, Jesus não trilhou um caminho fácil. Ao contrário, a sua senda foi dolorosa e árdua. Como recorda a carta aos Filipenses, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. O fardo dos pobres e oprimidos é o mesmo jugo que ele carregou antes deles. Por isso é suave. Ele carregou nos ombros as dores e os pecados da humanidade inteira. Para o discípulo, portanto, carregar o jugo de Jesus significa receber a sua revelação e aceitá-la. Nele, a misericórdia de Deus assumiu a pobreza do homem, oferecendo assim a todos a possibilidade da salvação. Mas por que é capaz Jesus de dizer isto? Porque ele se fez tudo por nós, aproximou-se de todos, dos mais pobres. Era um pastor no meio do povo, dos pobres. Labutava o dia inteiro com eles. Jesus não era um príncipe. É negativo para a igreja quando os pastores se tornam príncipes, longe do povo, distantes dos mais pobres. Este não é o espírito de Jesus. Jesus repreendia estes pastores, dizendo ao povo: fazei o que eles dizem, não o que fazem. Caros irmãos e irmãs, também nós temos momentos de fadiga e desilusão. Então vamos nos lembrar destas palavras do Senhor. Elas nos dão muita consolação e nos impulsionam a pôr as nossas forças a serviço do bem. Com efeito, às vezes o cansaço deriva da nossa confiança em coisas que não são essenciais, porque nos afastamos do que realmente tem valor na vida. O Senhor ensina-nos a não ter medo de o seguir, porque a esperança que temos nele não será desiludida. Assim, somos chamados a aprender dele o que significa viver de misericórdia, para sermos instrumentos de compaixão. Manter o olhar fixo no Filho de Deus faz-nos entender como é longo o caminho que ainda devemos percorrer. Ao mesmo tempo, infunde-nos a alegria de saber que caminhamos com Ele e nunca estamos sozinhos. Ânimo, pois, coragem, não deixemos que nos tirem a alegria de ser discípulos do Senhor. Assim o nosso Papa Francisco termina a sua reflexão e nós podemos continuar na mesma linha com uma pequena observação sobre a palavra de hoje. Jesus não fala: vinde a mim e eu vos darei muita prosperidade, muita riqueza. Não. Pelo contrário, ele promete mais um jugo,
mas uma fadiga, que, embora suave, se apresenta sempre como uma fadiga para quem já está esmagado por outros pesos. Como é importante isso! A preferência clara de Jesus para os pobres não desemboca em um bem-estar social, mas em um discipulado. Jesus não torna os pobres ricos, mas discípulos. Essa é a maior riqueza. Sim, porque qualquer riqueza e prosperidade só seria um jugo ainda pior. Repetimos, Jesus não torna os pobres ricos, mas discípulos que seguem o Mestre, que é Ele. Esse ser discípulo em relação íntima com Jesus alivia tudo. Feliz de quem entende. Muito sofrimento poupará para si mesmo e para os outros. Irmãos, depois destas palavras tão simples e claras, vamos ouvir de novo este breve trecho que tanto fala ao nosso coração. Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos agora anotar as frases desse Evangelho e da reflexão do Papa Francisco que mais nos atingem. Estamos prontos nesse momento a escolher o nosso propósito que nos ajude a acolher o doce jugo de Jesus e a nos reclinar sobre todos os pobres, os aflitos, os esmagados deste mundo. Podemos dedicar mais um minuto para refletir
de qual forma concreta colocaremos em prática o quanto nos propomos. Vinde a mim, todos vós. Paz e alegria a todos. Tomai o meu jugo. Paz e alegria a todos. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há ódio, que eu leve amor. Onde há ofensa, que eu leve perdão. Onde há discórdia, que eu leve união. Onde há erro, que eu leve verdade. Onde há desespero, que eu leve esperança. Onde há trevas, que eu leve a luz. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Ó Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar porque é dando que se recebe, esquecendo que se encontra, perdoando, que se encontra o perdão, morrendo, que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de